Olá, sejam bem-vindos a mais um Café com Poemas Sorocaba. E hoje estamos aqui com uma pessoa muito especial, um escritor sensacional, Carlos Cavalheiro. Ele nasceu em São Paulo aos 9 de maio de 1972. Aos 2 anos de idade, mudou-se com a família para Sorocaba. É professor de História da Rede Pública Municipal de Porto Feliz, São Paulo, autor de 30 títulos publicados, dentre eles Salvadora, Cenas da Escravidão, Memória Operária, André no Céu, Entre o Sereno e os Teares, O Peregrino do Caminho do Sol, O Legado de Pandora e João de Camargo, O Homem da Água Vermelha. É acadêmico, correspondente da Academia Independente de Letras. É colaborador dos jornais Hall, Dia Online, Tribuna das Monções e do portal Marimba Celuto, Angola. Mestre em Educação pela UFSCar, Campus Sorocaba. É licenciado em História e Pedagogia e bacharel em Teologia. Idealizador da FLAUS, Feira de Livros e Autores Sorocabanos, da reabertura do inquérito sobre o Saci, da enciclopédia Sorocabana e do curso de defesa pessoal para mulheres baseada na capoeira Angola. Estamos aqui com esse maravilhoso escritor para um bate-papo, para ele falar um pouco da carreira dele, no trabalho que ele tem feito pela cultura e pela arte, pela educação também, e conhecermos um pouco da FLAUS. Seja bem-vindo, o nobre Carlos Cavalheiro. Olá, boa tarde. Obrigado por essa oportunidade, Priscila. É um prazer estar aqui com você. O prazer é todo nosso. Carlos, primeiramente eu quero te agradecer por ter aceito o nosso convite para conhecermos um pouco do seu trabalho e dessa feira, desse projeto, não sei se eu posso chamar de projeto, que é a FLAUS, que é um projeto que ajuda muita gente, né? Muitos escritores. Nós precisamos desses espaços e já que ninguém nos concede, é bom a gente ter alguém que possa nos ajudar com isso. Gostaria de iniciar essa entrevista perguntando para você o que veio primeiro em sua vida, a arte ou a educação? Fale um pouco a respeito. E essa é complicada, né? Porque acho que não dá para dissociar uma coisa da outra, né? Agora, se você estiver dizendo da questão de atuação, né, da minha atuação, a arte talvez tenha vindo antes mesmo, né? Eu acho que com qualquer ser humano, né, a gente já começa pintando, a gente já começa desenhando, a gente começa cantando, dançando, né? Tendo diversas expressões. E eu sempre quis, desde criança, eu sempre tive o sonho de ser escritor, né? Eu sempre achei legal, desde criança. Então, assim, eu me lembro de eu sendo alfabetizado e já querendo começar a escrever, sabe? Tem uma pressa, né, de ser alfabetizado para escrever, né? Muita gente esquece que literatura é arte também, né? Com Tem isso certeza. e aí é que vem a Flaus, né? Que ela vem para reafirmar isso e evidenciar essa questão de que a literatura é arte também. Agora, profissionalmente, né, assim falando, enquanto educador, a educação mesmo, assim, como profissão, chegou até que relativamente tarde para mim, né? Eu não me via como educador, né? Eu fiz uma faculdade de História, porque eu gostava de História, não para ser professor, né? Às vezes a pessoa tem o sonho, né, de ser professor e tal. E só que aí um dia eu resolvi, né, exercer a profissão. Isso já está fazendo já 17 anos, né? Vai fazer 18 agora. E eu me encontrei na profissão. É uma profissão que eu vejo que traz a esperança, mantém ainda viva a esperança no ser humano. E nesse sentido, né, ela se coaduna com a arte, né? Que também a arte, se não houver esperança no ser humano, a arte é morta, né? Verdade, com certeza.
E você teve influência da sua família, da própria escola, para escrever, para se tornar um escritor? Ou isso veio Olha, mesmo de dentro? eu vejo que tem um pouco de dentro, sim, aliás, muito de dentro, né? Tem apoio da família, teve apoio. Em casa, onde a gente ia, tinha livro, Sim. né? Continua tendo, se você olhar ali atrás, né? Então, meu filho tem essa herança, né? Eu não sei o que ele vai fazer com tanto livro, mas enfim, né? É dele. Essa é uma grande E herança. é uma grande herança, Uma grande em herança. todos os sentidos. Sim, Tem pai, mãe, que leem, e eu tinha um tio também que adorava ler, então quando ele ficava lá em casa, ele ficava lendo para a gente e tal. Então, esse universo de livros, eu tenho uma intimidade com ele muito grande, né, do certo. ambiente de casa. Eu, para ser sincero, não me lembro desse estímulo na escola, a não ser no último ano do ensino fundamental. Porque, infelizmente, a escola, ela não consegue muitas vezes enxergar essas possibilidades, né, de liberdade que a arte às vezes traz, né? O que eu quero dizer é que muitas vezes a educação ela se pauta dentro de uma busca de um cumprimento de currículo a um parâmetro já pré-estabelecido, né? E que muitas vezes é difícil até para nós mesmo enquanto professores, cumprir esse currículo e permitir a extrapolação desse currículo. Se eu vejo um aluno lendo um livro durante minha aula, às vezes eu sou obrigado a falar para ele, olha, agora é aula de história, você tem que esperar outro momento para isso, tal. Então a escola, eu não sei se é o melhor ambiente para ajudar a desenvolver essa questão. Devido ao currículo, né, que a gente tem que seguir, o Que é muito sistema, amarrar no sistema. Por isso sistema. que assim, eu gosto muito de uma proposta do Ferrer, né, Francisco Ferrer, que era anarquista, e ele tem a escola moderna, né, que ele criou, né, e acabou até pagando com a própria vida, né, por isso, né, mas ela trazia, inclusive em Sorocaba teve, né, escola moderna dos moldes pensados pelo Ferrer, e é interessante porque aí ele traz uma liberdade muito maior e uma flexibilidade dessa questão do currículo, buscando aquilo que, de fato, em essência, é importante para a formação holística do ser humano. Ele abre muito esse espaço, né? Então, eu acho que a gente precisaria repensar a educação também, é uma pauta importantíssima, né? Mas Com como se a certeza. gente não tivesse outras tantas pautas, né, para pensar, né? Ainda mais Sim, agora, bastante, tem com essa também. certeza. Tem mais uma agora para nós pensarmos. Carlos, qual que é o gênero que você gosta de escrever? Desses livros que você já publicou aí, quais são os gêneros o gênero ou gêneros que você gosta de escrever? Olha, Priscila, é outra pergunta bastante difícil de responder, né? E vou te explicar o porquê. Eu gosto de uma gama de coisas, de assuntos e de interesses intelectuais mesmo, Sim, que são amplos, né? E o livro me serviu como suporte para trazer esses universos. Então, eu tenho livros de pesquisa sobre folclore, cultura popular. uhum, Eu tenho livros sobre pesquisa em teologia. Sou também bacharel em teologia, sou teólogo. Eu sim. tenho livros de poesia, eu tenho livros de romance, tenho livros de pesquisa histórica. Então, assim, tenho livros de ficção, conto. Então, assim, tenho de tudo um pouco, né? Sim. O que não significa qualidade também, né? Tudo um Mas pouco. diversidade, né? Sim, sim, Diversidade, diversidade, sim, diversidade. diversidade não dá para negar. Sim, Diversidade não dá bastante. para negar. E aí, livro é como se fosse um filho, né? Sim, Não dá para você dizer qual é o preferido, né? sim, É óbvio que tem alguns que você mantém uma relação mais, mais próxima, né? E que te traz alguma satisfação. Por exemplo, ter feito biografias, né? Eu fiz a biografia da Salvadora, da menina Julieta, do João de Camargo. Fazer biografias, embora seja um trabalho denso,
né? Porque você acaba mergulhando em algumas coisas e a história humana, ela se pauta também pelas tragédias. Então, assim, você sofre junto com o biografado e acho que sofre mais porque você sabe que aquilo teve aquela concretude da realidade. Então, você pega da menina Julieta, por exemplo, é uma tragédia. Você se colocar no lugar da mãe, a menina foi morta, o próprio professor, né? Ela foi estuprada e morta, 7 anos de idade. Então, assim, sabe, assim, uma coisa assim pesada, né? Mas ao mesmo tempo é interessante, né? Como que você faz passa de um processo de pesquisa para transformar depois aquilo numa história de vida. Eu acho bem interessante. Eu gostei da experiência de ter feito essas biografias. Bacana. Inclusive, Carlos, eu estou aqui com um poema seu, que, se você me permitir, eu farei a leitura. Por Belíssimo favor. poema, parabéns, viu? Vou ler. Obrigado. Pandemia. Mastigo as folhas dos jornais e cuspo as mortes noticiadas, a vida descapitalizada e descartada, e o cheiro insuportável dos cadáveres vivos, transeuntes, nauseantes das avenidas, que se entrecruzam no Planalto Central. Acendo um cigarro porque a vida perdeu o valor. E a morte não mais assusta. E daí? Alguém aqui, por acaso, é coveiro? Tornamo-nos, sim, coveiros de sonhos abortados, sepultadores de esperanças apedrejadas. Enterramos a dignidade, a ética e a decência. Em vala comum, em cova rasa. E il sono un becchino de prima classe. Não é a pandemia, não é o reino de Pan, nem mesmo é o demônio interpretando a besta apocalíptica. Somos nós, seduzidos novamente pela fascinação. Somos nós que perdemos a sensibilidade e lançamos fora a humanidade como papel amarrotado, que se mistura dentro de um latão de lixo. Carlos Carvalho Cavalheiro. Ficou bonito até na sua interpretação. Eu não sei se eu fiz certo, ainda mais essa Não, parte do italiano aqui. e eu sou um becchino de prima classe, né? Isso, Essa é uma frase... de prima classe. Essa é uma frase dita por um personagem de um filme de faroeste, o Sartana, no primeiro filme dele, né? Ao final, um personagem que era amigo dele fala, viu, você não disse quem você é. E ele fala, né, eu sou um coveiro de primeira classe, né, porque ele leva um caixão cheio de ouro embora, né, no final do filme. Né? E como o Sartana também tem essa questão, é claro que em contextos diferentes, totalmente diferentes, Sartana é simpático, mas ele está sempre cercado de morte, onde ele vai, né, ele acaba tendo seus inimigos e ele elimina os inimigos. Ele é obrigado, na verdade, a eliminá-los, né? Eu achei assim que se encaixava muito bem essa frase, né, referência aos tempos que, infelizmente, a gente vive hoje. Isso, verdade, nem fale. Mas sensacional, muito bom mesmo. Adorei esse Obrigado. poema, viu? Parabéns. Obrigado. Continuando aqui, Carlos, o que te inspira e o que te motiva a escrever? Se a gente pudesse resumir de uma forma para englobar todo esse cartel de produção que eu falei para você, Sim. eu acho que uma palavra que poderia resumir o que estimula essa produção é inquietação. Inquietação e indignação. É quase que, não gostaria de usar esse termo, mas quase que uma terapia, talvez, ou alguma coisa, assim, uma necessidade orgânica, né, de expor e que ajuda a tratar a alma. Sim. Mesmo quando eu faço alguma pesquisa histórica, trago personagens que são relegados, né, que são esquecidos, invisibilizados. Isso sempre me chama a atenção, sempre me chamou a atenção, desde a primeira produção nesse sentido, é porque eles são como se fossem fantasmas que estão conversando comigo, e eu só consigo
pacificar isso, trazendo toda essa história para o papel, sim. né? E aí divulgando. Parece que dá uma sensação de quase paz, Sim. né? Não consigo resolver o problema, mas agora eu estou dividindo ele com todo mundo, né? Sim. Então, assim, eu estou agora terminando um livro em que eu trago a mulher como foco central na história de Sorocaba. A evidência da mulher na história de Sorocaba. Quase que, sei lá, não sei se dá para arriscar dizer isso, mas é quase trocar uma história falocêntrica por uma vulvocêntrica, né? Alguma coisa assim nesse sentido. Não é um livro panfletário no sentido de defensor do feminismo, ficaria ridículo, né? Ficaria ridículo né, nesse sentido vindo de mim. Não é um livro feminino porque eu sou um homem, então também não dá para dizer que é uma história feminina, né? Mas é uma evidência da participação das mulheres, uma evidenciação da participação das mulheres na história. Assim, mais um livro, não sei se é ficção, mas mais baseado em fatos, história das É um mulheres, é trabalho isso? historiográfico, tal, Sim. de trazer, por exemplo, você saber que a primeira mulher instrutora de aviação da América do Sul é sorocabana, né? Olha só, isso é Né? Você sensacional para nossa é história. sim, né? Sim. E você saber também que, por exemplo, até a década de 50, 60 não existia médica, só existia uma mulher que era médica aqui em Sorocaba, que ajudou a fundar a Sociedade Médica, era a única mulher na Sociedade Médica de Sorocaba. E hoje você passa pela rua, né, o nome que recebe o nome dela, e não tem nenhuma referência. Tem só ali, doutora Ursulina Lopes Torres. Mas ninguém nem sabe, Quem foi, quando nasceu, quando morreu, ninguém sabe, né? Inclusive, ela passa em frente à faculdade de Direito, né? Então, muita gente pode associar, né, o doutor ali como sendo uma advogada, uma juíza ou alguém da área do direito, né? Uma médica. Então, assim, você tem tantas outras mulheres. A gente já conseguiu identificar a primeira que recebeu carta de habilitação aqui, está na década de 30, final da década de 30, quando as mulheres começaram, de fato, né? Que é a Maria Elisa Soares. Então, bem interessante. Tem muitas mulheres que fizeram muita coisa aqui na história de Sorocaba e elas não são evidenciadas. Houve até um livro, sem querer fazer qualquer crítica nesse sentido, mas houve um livro que foi publicado até com recursos da Lei de Incentivo à Cultura, né, que é Os Homens que Fizeram a História. Isso me incomoda, mesmo eu sendo homem, me incomoda esse negócio de colocar, né, o homem como aquele que realiza as coisas, né, e a mulher, se ela não tivesse essa capacidade de produzir até história, né? Quando isso é inerente a qualquer ser humano, né? Com certeza. Isso é uma inquietação, né? E como é que eu aplaco isso, né? Escrevendo. E que bom que temos pessoas como você que vem contribuir, que vem, como você falou, sem levantar bandeiras, mas fazer jus, né? Fazer jus à história, Sim, fazer jus à verdade, ao que realmente exato. acontece, sem estar levantando propriamente alguma bandeira, né?